Olá, meus queridos, eu sou a Marcela Leal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre de onde vem esse desejo, humano de querer ser amado, de querer ser reconhecido. De onde vem isso? É muito comum que nós, humanos, principalmente as pessoas que estão mais conectadas com esse sistema de pensamento que roda no mundo, que é o sistema de pensamento egóico, sintam esse desejo e façam loucuras por conta dessa sensação interna, ok? Que é falsa. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Aliás, eu vim para falar sobre isso nesse vídeo. Antes, eu quero pedir a gentileza para vocês, deem um like nesse vídeo. Isso ajuda muito a divulgar os vídeos do canal. Vê se você está inscrito e vai lá no Instagram do Escola da Liberdade, o @Escola da Liberdade, e se inscreve por lá também, ok? Bom, meus queridos, amados irmãos de caminhada, hoje eu queria usar como exemplo duas pessoas que eu acompanhei a história delas nos últimos tempos, dois artistas. Um deles é o Liam Payne, que tirou a vida a semana passada num hotel em Buenos Aires. E a outra pessoa é a cantora Maraísa, né? Muita gente tem falado da cantora Maraísa, do estado de saúde dela e como ela tem se apresentado nos shows, né? Nas fotos, como ela tá hoje em dia. E eu queria usar essas duas pessoas como exemplo, tá? De algo que existe na mente de todo mundo, tá? Isso tá na mente de todos nós. De onde vem esse desejo de ser amado? Primeiro eu queria começar pelo cantor Liam Payne. O cantor Liam Payne, ele era de uma banda chamada One Direction. O Liam Payne, ele fez uma carreira solo, eu não sei muito sobre ele, tá? Mas eu acompanhei agora nos últimos tempos o que aconteceu. Ele fez uma carreira solo e, pelo que dizem, ele não estava sendo tão bem sucedido na carreira solo como os colegas dele da banda, tá? E que ele tinha um desejo muito grande por ser reconhecido. E aí, olhando para o final da história da existência dele nesse planeta, nessa encarnação, eu vi, pessoas comentando que no dia que ele estava lá no hotel, que ele se atirou pela janela, ele estava tipo no ápice desse desejo, tá? Ele conversou com as fãs na entrada do prédio, do hotel, falou com elas e elas viram que ele estava muito ansioso, muito incomodado, provavelmente, porque ele estava se drogando. Mas naquele momento ele aparentava estar com uma angústia muito grande, é claro, óbvio, depois ele tirou a própria vida. E que quando ele entrou com elas no elevador, a única coisa que ele falava para elas é: olha, eu sou o Liam Payne, eu era da banda tal, você tá me reconhecendo? Você tá me vendo? Você lembra de mim na banda? Olha, eu vou fazer um show tal. Num ato de desespero imenso por ser reconhecido, num ato de desespero imenso por ser alguém neste mundo. E é claro que não dá para dizer quais foram os motivos, de por que ele fez isso com ele mesmo, mas é óbvio que esse sentimento estava ali, e tão bem claramente expressado por ele, esse pedido de ajuda, esse pedido de amor antes dele fazer o que ele fez, Então, ele é um exemplo muito claro para mim disso que a gente sente. E o outro exemplo é o da cantora Maraísa. Muito tem se falado porque ela emagreceu muito, ela é uma cantora, se não me engano, é de sertanejo, Também não acompanho o trabalho dela, mas eu sei quem ela é. E ela emagreceu muito, ela já tinha questões com peso, que ela aumentava muito de peso, depois agora ela tá muito magra, só que ela chegou num ponto de magreza que as pessoas estão falando que ela tá doente. Se você olhar, você vai ver que tem algo errado ali, realmente, Só que todas as vezes, todos os dias, quando ela aparece fazendo um vídeo, as pessoas falam: pelo amor de Deus, as pessoas não conseguem nem prestar mais atenção no que ela fala. As pessoas só estão falando: procure ajuda. Você está doente, procure ajuda. É muito claro que existe alguma coisa ali grave acontecendo na mente dela. E ontem
eu vi um vídeo dela, né, reclamando e falando pros fãs, né, num vídeo durante um show, falando: olha, vocês estão falando que eu tô mal, mas eu não tô mal não, eu tô super bem, parem com isso, parem de se preocupar com a minha vida, vai se preocupar com a vida de vocês. Eu tô tão bem que eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, mas ela mal tá conseguindo andar, né, nesse vídeo que eu vi, de tão mal que ela tá fisicamente. E o que acontece é essa discrepância, né, entre o que ela fala e o que ela está demonstrando, que está muito claro, né, ela definhando na frente das câmeras. Ok, deixei isso de lado agora, temos agora esses dois exemplos. Eu quero falar sobre esse desejo de ser reconhecido, sobre esse desejo de ser amado. Por que isso acontece, né? Por que a gente tem esse desejo imenso, né? E na verdade, talvez essas pessoas nem saibam disso, né? No caso do Liam, por exemplo, ele nem teve a oportunidade de entender por que isso acontece. Isso acontece porque a gente bota uma fé tão grande naquilo que está fora como a salvação da nossa vida, né? Ou seja, a gente dá realidade. Por isso, mais uma vez, eu falo que estudar um curso em milagres e ir fundo na metafísica por um curso em milagres, pela física quântica ou pelo budismo, ajuda demais, né? E tem muitas outras escolas aí, ajuda demais a gente a se libertar disso, né? Por quê? Quando você começa a estudar essa metafísica mais profunda, você consegue entender que, na verdade, não existe nada fora, né? O que está fora é projetado pela sua própria mente. Então, quando a pessoa ela entra nesse lugar de querer aquilo que está fora como a salvação da própria vida, é como se ela se sentisse fragmentada, é como se ela não se sentisse inteira. E realmente esse é um estado que permeia todo mundo que vive neste mundo por meio do sistema de pensamento do ego, que somos todos nós. Esse é um sentimento que todos nós sentimos de que está faltando algo. A questão é que este algo que está faltando, a gente, quando está ignorante a respeito da própria natureza, da nossa própria natureza, quando a gente está esquecido da nossa real natureza, a gente vai buscar esse algo que a gente sente que está faltando, e é verdade, a gente sente mesmo, fora de nós. E é exatamente isso que faz com que a pessoa não consiga se libertar dessa sensação e, inclusive, possa até tirar a própria vida. Tamanho desespero em encontrar essa comunhão com esse algo que está faltando. Só que esse algo que está faltando não está fora. É por isso que a pessoa pode chegar a esse extremo, entendeu? Porque ela não encontra. Um curso em milagres, ele é bem claro com relação a isso. Ele fala: este é o lema do ego. Busques o amor no mundo, mas não o encontres. Então você passa uma vida ou vidas buscando essa completude fora de você. Só que, em essência, não existe nada fora. Nós projetamos, a partir da nossa mente, tudo que está fora. Esse é o maior equívoco e, na verdade, a coisa mais difícil de ser entendida no trabalho mais profundo de autoconhecimento, quando a gente adentra essa metafísica. Mas isso é essencial, é primordial que a gente entenda, nem que seja a princípio, claro, intelectualmente, que isso é assim. Tá? Não tem problema, todos nós começamos pelo intelecto. Então, racionalmente, você já entendeu, mas você não consegue deixar de acreditar ainda que você tem que buscar fora. Não tem problema. Aí, quando você entra em contato com essas ideias, primeiro você entende que isso é verdadeiro, mas você não consegue integrar isso em você. É normal, todos nós estamos nesse processo. Depois que você entendeu e que você aceitou, ok? Aí é um outro processo que eu vou integrar isso, eu vou viver isso e eu vou ser isso. No momento que eu sou, eu paro de acreditar que eu preciso encontrar a completude fora, ok? É por isso todos esses trabalhos profundos de autoconhecimento que eu sempre indico aqui, né? Um curso em milagres ou a própria meditação. Porque eles vão te deixar muito claro que
a completude, a felicidade, o amor que você busca fora, numa relação, num status social, numa dinheiro, né, num status físico, né, se eu tiver esse físico ou se eu tiver aquele físico, eu serei mais feliz. Toda essa busca de felicidade fora não vai te levar a nada, muito pelo contrário, né? Se você tiver muita sorte de acordar no meio do caminho e encontrar um caminho mais direcionado à verdade, ótimo. Mas na maior parte das vezes, na maior parte das suas vidas, vai te levar à morte mais rapidamente. Porque o objetivo do ego, né? Eu já disse isso aqui em alguns vídeos, e para quem estuda um curso em milagres, isso fica mais claro, né? O que é esse simbolismo? O objetivo do ego é provar que o Filho de Deus é mortal, provar que o Filho de Deus é matéria, provar que o Filho de Deus não é eterno, ok? E como é que ele faz isso? Destruindo o corpo. Então, quanto antes você entender, né? Quanto antes você acreditar para o ego que você é apenas o seu corpo e nada mais, melhor para ele, porque mais rápido ele vai te destruir. Agora, quando a sua mente, você entende que você tem uma mente, por meio dela existe uma porta de saída do sonho, desse sonho de dor que o ego te propõe neste mundo, quando você entende que existe uma porta de saída, você começa a fazer um trabalho de sair, né? Ou seja, eu começo a me desconectar dessa busca pela completude fora, que isso tudo está sendo projetado pela minha própria mente para eu nunca encontrar a saída. Então eu vou buscar a felicidade lá no trabalho, no relacionamento, no dinheiro, no status social, né? Como diz lá a Maraísa, é nítido que ela está destruída fisicamente, né? É nítido que o ego tá ali com um troféuzinho, né? Pronto para levantar e falar: "Oh, eu ganhei, tá vendo? Como você é matéria, como você é falível, como você é mortal", como foi no caso do Liam Payne, né? É nítido que isso está acontecendo ali. Mas ainda assim ela fala: "Não, olha, veja bem, eu tô bem". E a prova disso é que eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Tipo, o que não significa nada. Porque também você ter só dinheiro, né? E tá destruído por dentro, não vai resolver a sua vida. Não é à toa, né, que tantos artistas morrem dessa forma, né, se destruindo ou se tirando a própria vida. Não é à toa. Os de Hollywood, inclusive, né, porque são pessoas muito sensíveis, ou seja, elas têm um contato muito maior com os próprios sentimentos, mas ao mesmo tempo elas estão negando esse grito interno, entendeu? E acreditando que o fato de dar valor para aquilo que está fora, ou seja, priorizar primeiro a minha imagem diante do público do que o meu próprio ser, se eu botar acima de tudo aquilo que eu aparento ser ao invés do que eu realmente sou, porque o ideal seria isso, seria ela falar: "Não, gente, para, eu realmente não tô bem, eu tô muito mal, eu vou cuidar da minha vida agora", e priorizar, né, o próprio bem-estar. Isso é o primeiro sinal de que não existe amor, né? Não existe a conexão com o amor dentro dela. Ela tá buscando tanto fora que ela tá priorizando primeiro a imagem para os outros, né, do que o próprio bem-estar, né? Isso é muito claro, mas é translúcido de claro. Então, gente, eu tô clareando um pouco esse mecanismo falso, né, para que a gente entenda o poder que isso tem, né? Toda vez que eu falo aqui é falso, né? Parece que não é nada, realmente não é nada. Mas nós damos uma realidade tão grande para esse nada que ele é capaz de destruir, né? A nós ele não destrói. A verdade, a nosso respeito, ele não destrói. Mas o nosso corpo, muitas e muitas vezes, em muitas e muitas existências, até que a gente entenda que existe uma outra forma, ok? Aí a gente vai começar a buscar a completude dentro. Porque só existe
a possibilidade de a gente encontrar felicidade dentro. E nenhum projeto que a gente realize fora de nós, buscando essa felicidade, a gente vai encontrar. Isso é um fato, você querendo ou não, ok? Priorize isso independentemente do que aconteça na sua vida. Você estando com dinheiro ou sem dinheiro, você estando solteiro ou casado, você estando empregado ou desempregado. Priorize isso, ok? Priorize. Porque, toma cuidado, você vai entrar no trabalho de autoconhecimento, você vai começar a se sentir bem, liberar essa culpa do seu inconsciente, aí você se agarra já em alguma coisa, porque as coisas vão começar a chegar, elas sempre foram suas, elas são você. Então, quando você libera essa culpa do inconsciente, elas começam a chegar. No momento que elas começam a chegar e a pessoa começa a se sentir bem, né? Ela se gruda naquilo que ela queria, naquela meta no mundo. Ela se gruda e fala, agora eu achei minha salvação aqui. E larga o trabalho de autoconhecimento. Aí vai lá 2, 3 anos, 5, 10, agarrada naquilo que ela acha que é a salvação dela. Daí a salvação dela, ela perde, né? Se esvai pelas mãos. E aí ela volta pro autoconhecimento se ela tiver sorte, né? Sorte. Não precisa ser assim. Você não precisa sair desse trabalho. Prioriza isso e continua levando a sua vida, trabalhando, vivendo, fazendo tudo que você acha que tem que fazer. Mas não solta, não larga a mão dessa verdade, porque é ela que pode te fazer entrar em contato com esse bem-estar que só existe dentro de você, que é a conexão com Deus, com a fonte. Não existe em outro lugar. É isso, queridos. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau!